passa de forma profética. A minha história é uma história de milagre. Não viva a vida como um ritual. Todos os dias são dias de milagres. Muitos milagres aconteceram hoje na minha e na sua vida. E eu e você não vimos, mas houve milagres. Houve milagres porque há projetos, há planos que o diabo tem feito e não sucederam porque houve milagres. Houve conversas que eu e você não ouvimos. Houve pragas que foram pronunciadas, anunciadas, juraram, fizeram de tudo que hoje, dia 11 de junho de 2026, eu e você não estaríamos vivos. Mas nós estamos aqui. Com as nossas dores, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos desafios, estamos aqui para dizer: sou o Senhor, é Deus. Amém. Vamos para o texto base, o texto da nossa atividade. Segundo Reis, capítulo de número 20, é isto, versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 7, simplesmente para ganhar contexto. Diz assim: por aquele tempo Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou-se o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Palavra do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. Deus abençoe a cada um de nós. Pois bem, gratidão por liderança dos valentes de Davi escolherem-me para estar aqui nesta noite. Somos gratos ao líder Eduardo e ao líder Osvaldo por convidarem-nos para estar aqui presente nesta noite para falar de homem para homem, né? Para termos uma conversa boa, agradável, de homem para homem, independentemente de estar aqui mulheres. E eu não vou querer que vós, mulheres, fechem os vossos ouvidos. Não. Estejam bem atentos mesmo. Estejam bem atentas mesmo para esta nossa conversa. Porque se eu... Espero que a minha esposa esteja a me ver. Se eu e os homens que estamos aqui nesta noite não apreendermos, não aprendermos, não concebermos o que esta semana tem produzido, vós mulheres podeis nos relembrar, meu querido, um homem deve se portar desta outra maneira. Amém? Ok, vamos lá para a palavra do Senhor. É interessante este tema. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Só para dizer, eu não vou pregar dentro deste texto,
mas eu quero respeitar a liderança pelo tema e não vou sair do tema, mas não vou pregar dentro do texto, porém vou fazer uma contextualização deste texto. E é muito interessante. Enquanto eu lia esses versículos, algumas expressões chamaram-me muita atenção. A primeira expressão que me chama a atenção cá nesse texto é as palavras de Deus para Ezequias. A primeira tem a ver com a parte B do versículo número 1. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A segunda palavra de Deus para Ezequias que me chamou a atenção tem a ver com a parte A do versículo número 6. É muito interessante, porque o versículo número 6 vai dizer assim: acrescentarei os teus dias 15 anos. Quando tu vais olhar para este livro de 2 Reis, capítulo número 20, e tu te deteres só no capítulo do número 20, algumas coisas do capítulo do número 20 poderão não fazer tanto sentido para si ou para mim, leitor das Sagradas Escrituras. Agora, quando eu e você formos ler o capítulo do número 18, 19 e o 21, nós vamos nos aperceber das palavras de Deus para Ezequias. E aí vai fazer maior sentido o que eu estou a dizer. E eu começaria dizendo desta maneira: eu não sei se os 15 anos que Deus acresceu ao rei Ezequias se foi uma bênção. Eu acho que ele poderia ter morrido nesta altura quando Isaías trouxe a profecia. E você se perguntaria: mas por que, pastor, estás a dizer desta maneira? Porque Ezequias, meus queridos irmãos, em termos históricos e contextualizando, Ezequias é filho de Acás e é pai de Manassés. Ok, Ezequias está no meio, ele é filho de Acás e é pai de Manassés. Estas duas personagens, que são dois reis, o pai e o filho, são, deixa aqui elencar, os piores reis que Israel já teve. Acás foi terrível. Acás corrompeu Judá. Acás trouxe ídolos. Acás não queria saber nada do seu Deus. Acás poderia dizer que foi um idólatra. Agora, Ezequias, diferente de seu pai, Ezequias foi, depois de Davi, senão o melhor rei. Por quê? Porque no tempo de Ezequias, ele encontrou o reinado desfeito, o reinado corrompido, e ele restaura Judá em termos sociais, restaura a agricultura, o exército, a espiritualidade com relação ao templo, ao culto. Então ele faz essa restauração toda. Ok, só que este mesmo Ezequias, que é acometido de uma enfermidade na qual a gente está a olhar para o versículo do número 1, ele vai chorar muito. Legítimo, ok? Cada um de nós que tivesse a passar por problemas complexos da vida, teríamos a mesma atitude que Ezequias: orar, pedir a Deus por uma intervenção. Só que os 15 anos de Ezequias foram péssimos, foram 15 anos piores que os anos que ele já viveu. E você vai dizer: mas pastor, como assim? Porque o que ele produz nos 15 anos, o que vem dele nos 15 anos, nos 15 anos de Ezequias, vem Manassés. E Manassés foi o pior. Agora imagine, foi pior que seu avô Acás. Então, Manassés, em tudo que Acás fez, Manassés dobrou. Manassés foi idólatra. Manassés não queria saber do Deus de seu pai. Manassés foi na verdade um carrasco, e aqui poderia dizer o pior rei de Israel. Então, Ezequias está neste meio, entre Acás e entre Manassés. Então,
os anos que Ezequias pede que Deus lhe acrescera foram anos em que, na verdade, foram não produtivos para Deus, foram produtivos para Ezequias, porque ele viveu mais. Mas no tempo em que ele vive os 15 anos, foram os piores anos de Ezequias. E ali nós vamos perceber porque no versículo de número 1, Deus aparece através da boca do profeta Isaías a dizer: Ezequias, põe em ordem a sua casa. Então, quando Deus está a falar, põe em ordem a sua casa, e tu vais ler a história, o contexto histórico do que está a suceder aqui, tu vais perceber que não há razões para Deus aparecer para Ezequias e fazer este alerta, essa chamada de atenção, porque Ezequias restaurou o culto, Ezequias trouxe a adoração de volta, olhou para o templo, Ezequias olhou para a sociedade, Ezequias olhou para a agricultura, olhou para o exército, fortificou, Ezequias fortificou Israel, ou seja, Judá, os muros, levantou muros. Então, por que Deus vai dizer para Ezequias: põe em ordem a sua casa? Quando Deus está a falar sobre esta questão a Ezequias, Deus não está a olhar para o seu reino, Ele está a olhar para a sua casa. Quando eu estou a falar o seu reino, não é o reino de Deus, é o reino que Ezequias na verdade estava a reinar, passo o pleonasmo, mas está a olhar para a casa de Ezequias. E deixa-me já aqui abrir um parênteses, de forma introdutória. Ezequias tinha sucesso fora de casa, mas Deus já está a alertar Ezequias para os problemas de dentro de casa, ok? Tem pessoas, meus queridos, tem homens aqui, vamos falar para homens, vamos ter uma boa conversa, homens que são bem-sucedidos fora de casa. O cara é um bom profissional, o cara, vamos dizer para a igreja, é um bom obreiro, é um bom servo, o cara é um bom vizinho, é um bom primo, é um bom tio, o cara é um bom familiar, é um bom amigo. Mas a pergunta é: quem tu és dentro de casa? Todo sucesso que você tenha fora de casa, ele vai ser nulo se você não tem sucesso em casa. Vamos falar terra a terra. Você não pode ser um gigante fora de casa e um anão dentro de casa, não. Você não pode ser um homem que quando o teu carro, ou porventura não é o teu carro, quando tu bates a porta de tua casa, os teus filhos correm que nem rato, a tua mulher fica mal-humorada. Não, alguma coisa está errada. Isto quer dizer que você é anão dentro de casa e gigante fora de casa. Agora, a minha máxima é essa, é que eu e você possamos ser gigantes em casa e gigantes fora de casa. Então Deus está a chamar a razão a Ezequias: põe em ordem a sua casa. Quando está a dizer põe em ordem a sua casa, não é as quatro paredes ou a argamassa, o teto, não é isso. Quando estamos a falar de casa, e aqui vou dizer, há uma grande diferença entre casa e lar, porque tem pessoa que ele tem um lar e ele pode não ter uma casa própria. A casa dele pode ser a casa de aluguer, não tem problema, é uma questão de tempo, tu vais ter a tua própria casa. O mais importante é que você tenha um lar, porque há pessoas que têm casa, mas não têm lar. Aquilo parece que é um lugar de boxe, aquilo parece que é um campo de boxe, aquilo parece que é um lugar de desconfiança, aquilo parece que não tem uma autoridade, não tem um homem, ou seja, não há princípios, não há moralidade. Então, quando num local não tem moralidade, não tem princípios, não tem uma hierarquia, cada um faz o que bem lhe apetece,
acontece? Isso não é lar, é uma casa, pode ser a mais luxuosa, pode ser do T3 ao T4, pode ter piscina, pode ter tudo, mas não é um lar. Não é um lar por quê? Porque você mesmo, homem, não se sente bem nesta casa. Por que você quer chegar às 22 horas se tu sais 15 horas? Funcionário público, não quer ir para casa por quê? Porque não é um lar. Está tudo bonito, mas não há paz. Então você procura outros caminhos porque não tens. É isso ali. Então quando Deus está a chamar a razão, é Ezequias dizendo: põe em ordem a tua casa. Deus está a olhar para a família, para aquilo que é de dentro. E os irmãos, se olharem para a história, vão reparar que Manassés, que é filho de Ezequias, ele nasce 3 anos após a cura, ou após este episódio que nós estamos a relatar nesta noite. Então nós estamos a ver um Ezequias que olhava para fora, mas provavelmente não olhava para dentro, porque o que nasce dele, o que vem dele, não é bem sucedido. A sua descendência não cresce, a sua descendência não avança, a sua descendência não se parece com ele, parece água e vinho. Manassés e Ezequias é tipo água e óleo, não há compatibilidade. E as mais velhas dizem que o ventre é uma lavra, sai de todo tipo de pessoa. Então, olhando para Ezequias e olhando para Manassés, são um contrassenso, são dois reis diferentes, duas pessoas diferentes. Por quê? Porque Manassés olhou para o reinado, mas provavelmente não atentou para a sua descendência. Meus queridos irmãos, homens, pais que estão aqui nesta noite, eu perguntaria assim, de acordo à história: o que é que você vai deixar nesta terra para os teus descendentes? Tu vais deixar herança ou vais deixar legado? São duas palavras diferentes. Vais deixar o quê? Herança ou vai deixar legado? Porque parece que Ezequias deixou para Manassés herança, não deixou legado. Herança, meus queridos, tem a ver com bens materiais. Herança tem a ver com aquela carta que cada um de nós deve fazer para que a morte não nos apanhe de surpresa. Deixar tudo em condições e dizer: eu tenho casa no Quilamba, eu tenho ali a minha conta X, distribuir para todos os filhos aquilo que nós temos. Isso é herança, e os nossos filhos vão herdar isso. Legado é diferente, meus queridos. Quando nós estamos a falar de legado, nós estamos a falar de princípios, sejam eles espirituais, sejam eles morais, sejam eles sociais, imputar aos nossos filhos isso, ok? E eu, nas minhas reflexões, eu tenho me perguntado muitas das vezes, entre aspas, fazendo uma introspeção para a minha vida, e eu tenho dito: uau, minha mãe deixou-me algo muito importante. Minha mãe deixou-me Deus, ela deixou-me tudo o que eu precisava. Sabe o que é isso? Isso é legado. Isso não é herança, isso é legado. Por quê, pastor? Porque eu ainda me lembro saindo de casa pequenino, aos 5 anos, dando a mão para ela, indo para a igreja. Ainda me lembro ela estando comigo para ir à escola dominical. Ainda me lembro estando comigo para aprender uma poesia e recitar no Natal. E eu, quando fico a meditar, eu digo: não me deixaste mundos e fundo, mas me deixaste tudo. Isto é legado. Homens que estão aqui nesta noite, debaixo da minha voz, isto é tudo.
Moisés, que a gente possa deixar para os nossos filhos. Vamos lhes dar educação, tá bem? Vamos lhes educar princípios morais, princípios sociais, princípios familiares. Vamos colocar ele nas melhores escolas deste país. Se for possível fora do país, vamos cuidar deles. Mas não podemos abrir mão de trazer eles a este lugar. Não podemos abrir mão de sentar com eles e lhes expor as sagradas escrituras. Oh, meu querido, eu não posso ter dificuldade de pregar para os meus filhos. Não, eu não posso. Agora, eu posso não lhes colocar sentado como vós estáis sentados, mas enquanto eu estou a pegar-lhe na escola, estamos a caminho de casa e dizer: Daniel e Keila, hoje vamos falar de fidelidade, vamos conversar sobre fidelidade. Eu tenho que passar valores. O que a gente está a passar para os nossos filhos? Então, o mais importante, homens, não é deixar simplesmente herança. Tá bem, podes deixar tudo bem escrito, o testamento, deixe, mas deixe legado. Legado. Quando nós vemos Deus aparecendo para Moisés, e Deus vai dizer: Moisés, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isso é legado. Eu sou o Deus dos teus pais. E quando eu estou num momento de crise, eu me ajoelho. Sabe o que eu grito? Deus de minha mãe. Isso é legado. Então parece que Ezequias, os seus 15 anos foram anos improdutivos. Por quê? Porque ele deixou Manassés um homem que praticamente não andou nos caminhos de seu pai, não perseguiu os ensinamentos de seu pai, não teve o mesmo olhar, a mesma cosmovisão do seu pai. Então aqui há algo que nós devemos olhar para Ezequias. Ezequias, os teus 15 últimos anos foram anos de dor. Foram anos de dor. Amém. Ok, ainda sobre Ezequias, para que eu adentre para o que eu quero falar. Ainda sobre Ezequias, veja aí que Ezequias está entre Manassés e Acais. Escute bem, Ezequias está entre Manassés e Acais, ou Acais e Manassés. O que quer dizer, quem está atrás de Ezequias, que é o seu pai Acais, é aquele que seria referência para ele. Por isso é que Ezequias não consegue transmitir nada para Manassés. Por quê, pastor? Porque Ezequias não teve referências. Homens debaixo da minha voz, escuta isso. Nossos filhos, meus queridos, eles aprendem mais nos observando. Escute bem, uma criança, ela é muito inteligente. Não seja uma pessoa ignorante pensar que a criança não está a ver, que a criança não está a ouvir, que a criança não está a aprender. Uma criança, ela aprende com os detalhes, observando a cada um de nós. Eu e você não podemos querer que os nossos filhos sejam pessoas dadas ao livro, se eles nunca nos viram sentados a ler um livro. Eu e você não podemos ser pessoas que querem ver os nossos filhos dotados ou inclinados para o estudo, se o filho nunca soube que o pai, que a mãe fez um curso, fez um upgrade naquilo que é a sua formação. Meu querido, vão ser palavras vazias. Porque as crianças aprendem
aprendem vendo, observando, com a praticidade. Eu e você não podemos, meu filho, nós temos que ir para a igreja. Por quê? Porque na igreja nós aprendemos princípios judaico-cristãos, mas nós somos uma pessoa que quando estamos a ralhar com ele, nem explicamos por que estamos a bater ele ou a corrigir ele, por que estamos a agir desta maneira. Nós só vamos falando, e as palavras que saem da nossa boca são palavras de maldição, são palavras que matam, são palavras que destroem, são palavras que anulam o emocional de uma criança. E nós somos cristãos, e nós dizemos: filho, vamos para a igreja, e a criança está a lutar consigo mesma. Como é possível? A atitude do meu pai, a atitude da minha mãe é um contrassenso entre o que ele fala e o que ele quer que eu faça, porque é muito diferente. Há um abismo entre o que ele fala e a sua praticidade. O que quer dizer que nós não vamos criar referências. Meus queridos homens e mulheres que estão aqui nesta manhã, escuta o que eu lhes digo. Um homem, quando ele vai procurar uma mulher para casar, tenha plena certeza que ele vai à procura da sua mãe. E a recíproca é verdadeira. Uma mulher, quando ela aceita um homem, este homem que ela vai aceitar tem muitas das características do seu pai. Razão pela qual é importantíssimo a forma como a gente lida com os nossos filhos. Eles precisam de referências, eles precisam de ver, ou seja, de ver lá frente. E quem vai fazer isso, quem vai mostrar a vida para os nossos filhos, somos nós, meus queridos. Tem pessoas que estão a viver agressividade dentro do lar, violência, seja ela física, emocional. Quando você vai sentar com a pessoa, vai conversar com ela, por que ela aceita viver desta maneira? Vai ver que ela viveu num lar de abuso, num lar de violência. Então, quando ela olha para este homem que é violento, para ela não faz diferença que ela está a ver o pai. Ok? Então, meus queridos, não há referência. E o que está acontecendo com Manassés é que na verdade Ezequias não passou isso para ele. Porque Manassés nasce 3 anos depois de Ezequias ser curado. Então, já não é o mesmo Ezequias que restaurou o culto, que fez coisas boas, que foi tão bom. Não é o mesmo. Ele mudou com o tempo. E agora já não é referência para o seu filho. Por quê? Porque ele também não tinha referências. Seu pai não era referência, a casa não era referência para Ezequias. E quanto de nós tratamos, escute bem, nós tratamos as nossas mulheres conforme nossos pais tratavam as nossas mães. E nós tratamos os nossos maridos conforme a nossa mãe tratava os nossos maridos. Por quê? Porque as referências vêm da família. Então tenha plena certeza, homem, que o meu e o teu filho está a observar, está a aprender. É assim que ele vai tratar a sua mulher. Tenha plena certeza, homem, a forma como eu e você lidamos com os mais velhos, nossos filhos estão a olhar, estão a aprender. É assim que ele vai lidar com os mais velhos. A forma como eu lido com as coisas sagradas, com o sacro, com o sagrado, é a mesma forma que meu filho vai lidar com o sagrado. Referências. Então, o que é que nós temos? É que, na verdade, Ezequias não tinha referências. E então, se ele não tinha referências, não passou isso para Manassés. Então, os últimos anos de Ezequias foram anos de omissão em casa. Escute bem. Olha a imaturidade de Ezequias. Ezequias, assim que é restaurado da sua doença, veio o rei da Assíria. E quando o rei da
Síria vem visitar Ezequias, Ezequias agora mostra quem na verdade ele é. Porque agora ele quer mostrar que ele é o bambambam, que ele tem riquezas, que ele tem tudo. E ele mostra tudo do seu reinado ao rei. Como é que você vai mostrar, na verdade, ao teu vizinho tudo da tua casa? E mulheres, um parênteses. Nós que gostamos de contar tudo na amiga, né? E tem amigas que ficaram com o marido da outra, porque você contou tudo que ele te fazia no quarto. Então, o que está acontecendo com Ezequias é isso. É que Ezequias mostra tudo a uma imaturidade de Ezequias, em que o profeta Isaías vem ter com ele: Ezequias, o que é que você fez? E aí vem a profecia de destruição para Ezequias. E aí ele vai profetizar: este mesmo rei na qual você mostrou tudo, ele virá em certo tempo e vai derrubar, vai roubar tudo de ti. Imaturidade. E é aqui onde eu quero adentrar para a minha mensagem. Sabe o que eu quero falar convosco, homens? Eu queria trazer um coco. Não é o coco. O coco mesmo. Coco. Queria trazer um coco e exemplificar de todas as frutas que existem. Eu acho que o coco se identificaria muito melhor com o que eu quero falar. Por quê? Porque a sua casca, ela é grossa. Se você dar um soco num coco, é provável que a tua mão é que possa sangrar e o coco ficar intacto. Sabe o que é isso? Casca grossa. Então o que eu quero falar? Eu quero falar que a gente precisa avançar, homens, a um novo nível de maturidade. Escute, homem. Ser dono, ser na verdade cabeça, ser pai, ser marido, não é para crianças. Ser marido não é para pessoas moles. Ser marido, ser pai, ser dono, ser alguém que toma conta de uma casa, ou tem de tomar conta de uma mulher, não é para molenga. Não é para homens que acordam 10, 11 horas. Não. É preciso que seja uma pessoa que é casca grossa. Tem de ser uma pessoa que é madura. Tem de ser maduro. Por quê? Porque esta vida, meu querido, minha querida, não é ensaio. Nós não estamos a ensaiar. Nós não estamos numa telenovela, num drama. Não. Esta vida é realidade. E realidade requer maturidade. Escuta, eu não estou a dizer se você é cristão ainda ou não. Eu estou a chamar a nossa conversa maturidade. Por quê, pastor? Porque o que tem de homem maturo nesta nossa Angola ou neste mundo afora é demais. E quando eu estou falando de maturidade, muitas das vezes nós africanos, nós fazemos o match entre maturidade e idade. E muitas das vezes não é maturidade e idade, não dá, ou seja, não é igual, na verdade, a ancião, a sabedoria. Muitas das vezes, meus queridos, você pode ver pessoas que você admira e você diz: o cara ou a senhora deve ser uma pessoa madura, mas quando você se aproxima e convive com a pessoa, você diz: que imatura, que imatura.
imaturo, que miúdo. Por quê? Porque nós olhamos maturidade com a idade. Como é possível que um homem que tem idade de, na verdade, ter uma neta de 20 anos e ele com 68 anos e ele, na verdade, quer dormir esta mulher que, na verdade, poderia ser sua neta ou ainda bisneta, e eu e você associamos idade à maturidade? Como é possível um homem que tem capacidade de violentar ou estuprar, na verdade, sua sobrinha ou alguém tão criança, e nós olhamos para a idade e dissemos é maduro? Como é possível um homem que o seu salário às vezes dá tanta graça que a gente se depara com tanta insegurança, ganhando 35 mil, mas ele tem 3, 4 mulheres? Não é possível olhar para um tipo de pessoa como essa e dizer que a idade e a maturidade caminham juntos. Não é bem assim. Os maiores erros muitas das vezes são cometidos por pessoas que a idade, mas a maturidade. Muitas das vezes na nossa África olhamos para os jovens na faixa de 30 a 35 anos e nós queremos rotular de imaturo, mas muitas dessas pessoas que a gente rotula de imaturo, quando chega um pouco próximo, conseguem entender a sapiência, o conhecimento, a experiência, o quanto ele já teve curvas e contracurvas na vida, o quanto ele já passou por muitos desafios, e ele é prudente, é sábio, é uma pessoa muito temperante, e a gente chega à conclusão, é maduro, cara, é madura a moça. Por quê? Porque, irmãos, o que há de imaturo é muita gente. Imaturidade no seio cristão já não digo, porque há muito religioso ou há muito cristão imaturo. Deixa correr. Quando nós olhamos para a maturidade, nós temos que pegar uma palavra, que é a palavra resiliência. E esta palavra resiliência, que na verdade é muito mais usada na construção, né? E nós vamos pegar para aquilo que é a inteligência emocional. E tudo aquilo que é resiliente é praticamente algo que não se dobra com facilidade. Não se dobra com facilidade. Em outras palavras, estamos a dizer que homens maduros são homens que já passaram por muito nesta vida. Homens que já passaram pela chuva, já passaram pelo sol, já passaram pelo deserto, mas por terem passado pela chuva, pelo sol, pelo deserto, pelas traições, pela faca nas costas, isso trouxe lições, isso trouxe conhecimento, isso trouxe sabedoria. Porque também a recíproca, ou o inverso é verdadeiro. Tem pessoas que passaram por tudo isso e não aprenderam nada. Então, meus queridos, uma pessoa madura é uma pessoa resiliente. Então, meu querido que me estás a ouvir, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ser casca grossa, precisamos ser como coco, meu querido e minha querida. Nós somos aqueles que vão receber o embate e vão ter que se segurar. Você vai receber muitos problemas no lar. Você não pode ser a pessoa que vai desmoronar. A mulher está a chorar, os filhos estão a chorar, e você também, homem. Homem, meu querido, é casca grossa. Homem precisa ser casca grossa. Homem não pode ser homem que tem medo do escuro. Mulher tem medo do escuro, tem medo de barata, pula, largato. Mas homem não pode. Você já viu o pastor Leonildo, que em casa a mulher está a fugir barata, o homem também está a correr, está a fugir barata. Homem
Não, homem casca grossa. Em outras palavras, o pastor está a dizer, no terra, nós não temos de ser bolo e leite, meus queridos. Nós que estamos a criar os nossos filhos, que não toca ali, não faz aquilo. E nós estamos, olha, escute, você está a criar algo especial. O meu e o teu filho parece um copo de vidro. Parece algo que tem que ficar na estante, meu querido. Não, eu e você não estamos a criar homens para a vida. Homens precisam ser casca grossa. Homens precisam ser pessoas que aguentam não só o que está lá fora, mas o que está aqui dentro. Meus queridos, não é em vão que a Bíblia Sagrada vai dizer: amai as vossas. E vai mais longe. Irmão, homens, faça isso como Cristo amou. E a igreja sou eu e você, imperfeito, complicado, complexado. Então, meus queridos, homem não pode ser molenga. Essa maturidade. Homem tem de ser maduro o suficiente no século 21, em que a sua mulher pode ganhar mais do que você, mas você tem que se posicionar como homem. Ainda que você perca emprego, homem, não, escute bem, ainda que você perca o teu emprego, o fato de você ter perdido o emprego não te dá o direito de acordar 10, 11 horas. Não faça isso. Quando eu e você fazermos isso, tenha plena certeza, essa irmã que ora boa fala muito em línguas, daqui a pouco vai começar a te olhar. Quando passar alguns meses, já vai começar, vou usar a expressão terra, te dar bichocho. Depois vai mesmo falar, mas você... Ainda que for para passar o tempo no jardim, saia de casa. Haja maturidade, homens. Nós não podemos ser omissos. Não podemos ser omissos. Deixa eu ler convosco Provérbios capítulo número 24, versículo de número 10. Eu vou ler em 3 versões. A primeira versão vai dizer: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? A outra versão que eu gosto, que é a mensagem, diz assim: quem desiste no momento de crise é porque realmente é fraco. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Olha o que é que Paulo vai dizer na carta aos seus Filipenses, capítulo número 4, versículo 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o homem precisa ter esse entendimento. Já sabemos várias coisas que a gente aprende sobre o homem. O homem é provedor, o homem é o protetor, o homem é aquele que está aí em casa para, na verdade, dar direção aos seus filhos, para ser o sacerdote de casa. Já sabemos disso, mas eu quero falar de maturidade. E quando Paulo está dizendo isso, está a mostrar que ele era um homem maduro. Porque o homem maduro é um homem que sabe se adaptar. Não é um homem
É como se diz na gíria, Maria vai com as outras. O vizinho comprou um carro, não está dentro do vosso plano de família 2026 comprar aquele tipo de carro. Você quer comprar aquele tipo de carro? Vai, convence até a tua esposa e raspa a conta só por conta daquele tipo de carro. Isso não é um homem maduro. Maria vai com as outras, na verdade está a viver de acordo à vida dos outros. Não, o homem maduro é alguém que tem a sua visão, e essa visão ele transmite para a sua família. E eles andam e caminham debaixo desta visão. E não é visão do vizinho, não é visão dos familiares, não é visão do amigo, não. Maturidade. Maturidade, meus queridos irmãos, também é a capacidade de nós dizermos não para as nossas mulheres. Mulher tem muitas vontades. Sai com uma mulher para ir ao shopping. Vocês podem não ter planeado nada, mas podem sair de lá com o shopping todo. Agora, eu e você precisamos ser homem para dizer não. Não, eu quero agradar a minha mulher e não sei o que, eu vou lhe comprar tudo e você zerou a conta. Ela não quer saber se a conta, ela não sabe se a conta está zerada, ela só quer comida em casa. E você investiu tudo em sapatos, em vestido, e lá, quando chegar o início do mês, ela quer ver as contas pagas. E você vai dizer, foi no vestido, foi no shopping. Ela vai dizer na tua cara, que homem é você? Que homem é você? Que tipo de homem é você? Então, ser maduro é ter capacidade de dizer não. Assim como os nossos filhos têm de aprender o não e o sim dos pais, as nossas mulheres, homens, também precisam aprender o nosso sim e o nosso. Amém. Quando nós estamos a falar do não é também aquele não com arrogância, é saber falar não. Não é aquela arrogância. Você não sabe como entender. Você só pensa nessas coisas. Vocês mulheres, isso tudo vestido, você não pode ver nada. Você é casca grossa. Você tem uma visão de águia. A mulher está a ver o momento, tu estás a ver 2, 3, 6 meses. Tu estás a ver lá na frente. Então, homem não pode ser um molenga, um cara sem visão. Não pode. Tenha plena certeza. Homem que está aqui, se é solteiro maior ou é solteiro menor, escute bem. Nenhuma mulher vai te aceitar sabendo que não sabe para onde está a ir. É mesmo essa crente que ora, jejua, faz tudo. Ela não vai te aceitar. Mulher quer segurança. Você não precisa ter fundos imundos. Mas ela tem que conseguir ver em ti que você é uma pessoa de visão. Ela já saiu de uma casa de muitas confusões. Está vendo mais essa aqui? Vou sofrer mais. Vou ficar embora só com meu Deus, ele que se vira. Seu imaturo, jovem da igreja, escute. A irmã está a olhar, está a te pesquisar, está a te observar. Você tentou na fulana, tentou na fulana, tentou na fulana, tentou na fulana, depois está vindo a fulana, já sabe toda a tua história. Você pensa que aqui é o quê?
você não estamos a dar conta que as nossas atitudes estão a dizer quem nós somos. E ela vai ver, não, você é imaturo, você é uma criança. A questão é que nós olhamos para... Oh, escute bem, homem. Porque às vezes você fica com a tua mente complicada. Vou usar esta ilustração. Você fica com a tua mente complicada. Como é que esta irmã escolheu esse irmão baixinho? Como é que esse irmão, você olha, esse irmão assim escuro, não sei o quê. Mas como é que essa irmã escolheu? É que ela viu o que você não vê. É que nós olhamos para o homem e olhamos para os bíceps, olhamos para a forma. Meu querido, há mulheres, ela pode não estar tão envolvida, tão apaixonada com aquilo que é a estrutura exterior, mas se ela olhar para o caráter, ver que tem segurança, tem visão, é maduro, ela vai entrar e vai dizer, sentimento vai vir com o tempo. Haja maturidade. Haja maturidade. Meus queridos, imaturidade, meus queridos, não nasce de repente. Pessoas maduras, homens maduros, não nascem de repente. Se cada um de nós pudesse tirar proveito da dor na qual nós passamos, das dificuldades na qual nós passamos, se nós pudéssemos tirar proveito da ausência do pai que nós tivemos, da ausência da mãe que nós tivemos, das ausências das coisas que nós tivemos, e tiramos lições dela, para que possa fazer de nós uma casca grossa. Um homem maduro não é um homem rude, um homem maduro. Por isso que eu queria o coco. Por quê? Porque quando nós olhamos para o coco, nós pensamos que o coco é simplesmente como a casca. Quando você pega no coco e parte, e você está com muita sede, aquela água. Então, eu não estou a dizer que eu e você que devemos ser casca grossa, devemos ser rude. Não, tem de haver dentro de nós a água que alimenta esta bela e linda mulher. Ah, homens, tem de haver água doce em nós. Maturidade não é grosseria, maturidade não é falta de respeito, maturidade não é falta de consideração, não, maturidade não é ser machista. Ser casca grossa não é isso. Não é isso. Deixa eu encurtar e a gente aprender rapidamente para terminar com José. Como é que a gente pode se tornar casca grossa? Como é que a gente pode se tornar casca grossa? Se a gente olhar a história de José, Gênesis capítulo número 37, 38, 39, 40, 41, 42, aí está a história de José. Deixa te resumir. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi vendido para a casa de Potifar, foi à prisão fruto de uma mentira da mulher de Potifar, viveu na prisão por muitos anos de forma injusta, mas José, meu querido, era um jovem maduro. O poço não matou José. O ser vendido para uma terra estranha não matou José. Não matou seus princípios, não matou seus sonhos. Não mudou. Escute, não mudou quem ele era. Porque tem pessoas que a dor lhe muda. As dificuldades o mudam. Tem pessoas nas quais nós conhecemos bondosas. Pessoas altruístas. Homem de valor, mas por conta das dificuldades, por conta da dor, da traição, muitas das vezes,
Ele não quer entrar num novo relacionamento porque foi traído. A dor foi tanta, foi decepcionado. Mas José não. As dificuldades não mudaram José. Não mudaram José. Veja como é que é se tornar casca grossa. Veja, Gênesis 41, versículo de número 40. Olha o que a Bíblia está a dizer. Faraó vai dizer para José: você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará a você. Sabe o que é que Faraó está a dizer para José? Está a dizer: José, você vai governar o meu povo somente no trono. Eu serei maior do que você. A pergunta é: como é que o Faraó está a colocar nas mãos todo o império? Não, escute bem, reformulando, nas mãos do escravo. Porque ler é muito bem, a gente ler. Não, era escravo. Era estrangeiro. É porque Faraó encontrou em José o que ele não encontrou em outros. Em outras palavras, Faraó está a dizer para José: tu tens capacidade de tomar decisões. Em outras palavras, sabe o que é que o pastor está a dizer? Como é que a gente, homem, se torna casca grossa? É um homem que tem capacidade de governar as suas decisões. Quando você chega num lar, tu consegues perceber quem é que manda. Tu vais perceber se o homem é o cabeça ou não nas tomadas de decisões. Eu não estou a dizer que o homem não deve sentar com a sua mulher e planejar a sua família. Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que não pode um homem que todas as decisões é a mulher que toma. As decisões mais importantes da família é a mulher que toma. Esse homem é imaturo, esse homem é molenga. Esse homem não tem capacidade de tomar decisões. Escute só sobre decisões. O adulto toma em média 35 mil decisões por dia. O que equivale a aproximadamente 2.000 escolhas por hora. E as nossas decisões, elas são conscientes e automáticas. E nós tomamos 95 a 99% das nossas decisões são automáticas. Como assim, pastor? Você se lembra que quando você está a conduzir para a sua casa, há momentos que você está distraído no telefone, ou ouvir rádio, ou alguma música, ou alguma coisa, de repente já chegaste em casa? São decisões que você tomou automaticamente. O nosso cérebro tem esta capacidade. E tem pessoas que a maior parte das suas decisões são feitas de forma automática. Cuidado, você está vivendo no piloto automático. Isso é perigoso. O homem maduro tem que ter capacidade de tomar decisões. Você não pode querer que as maiores decisões de sua vida outras pessoas é que tomam por você. E no gabinete pastoral nós temos muito dessa questão. No aconselhamento, tem pessoas que na verdade eles querem que o pastor ou a pastora tome a decisão por ela. Não faça isso. O pastor ou a pastora, ela só tem que iluminar você. Só tem que te mostrar o caminho. Quem tem que tomar a decisão sou eu e você. Tem homens que não se casaram até hoje porque não conseguem tomar decisões. Tem homens que estão na casa de aluguer até hoje, não tem casa própria porque não conseguem tomar a decisão. E ele não sabe que há pessoas que estão a sofrer porque ele não toma decisão. Não tem capacidade de tomar decisões. Mas o homem que é maduro é um homem que tem capacidade de tomar decisões. Minha querida, minha esposa, bela e linda, senta aqui. O projeto é esse. Quero te ouvir. Ela vai dar o conselho. Mas a decisão é sua, porque você é o líder da família.
e você já imaginamos um piloto descontrolado num avião? É morte na certa. É a mesma coisa que nós homens muitas das vezes nos comportamos por imaturidade. Nós estamos no piloto automático e nós estamos a tomar decisões erradas. E eu tenho ensinado para os crentes lá na cá, e eu tenho dito, me mostra na Bíblia aonde Deus nos manda ler a Bíblia. Não tem. Tem algum versículo em que Deus nos manda ler a Bíblia? Mas tem versículos em que Deus nos manda meditar. São duas coisas diferentes. Eu posso meditar sem ler. E eu posso ler sem meditar. Quando eu estou falando de meditação, é fazer uma introspecção. É viajar para dentro de nós. Nós vivemos num mundo e numa metrópole que é Luanda, numa correria, e nós temos pouco tempo para parar. Não devemos viver a vida no automático. Precisamos parar, principalmente quando temos que tomar decisões. Para. Senta. Recolhe-se para um lugar calmo. Depois de orar, medita na decisão. Vê os prós e contras. E é isso que Faraó encontrou em José. Você vai governar. Por quê? Porque eu vi em ti capacidade de tomar decisões. Segundo, versículo de número 49, do versículo de número 41. Assim José estocou, escute bem, estocou trigo como areia do mar, tal era a quantidade que ele parou, escute bem, parou de anotar, porque ia além da medida. Sabe o que é isso? Homem que é casca grossa, sabe o que é isso? Capacidade de governo a nível de sustento. Sustento. Irmãos, há uma verdade familiar que nós precisamos atentar. Há um impacto muito forte quando uma pessoa nasce, ou seja, cresce, melhor dito, sem um dos progenitores. E homens que crescem com a mãe, eles não veem uma figura masculina a prover. E quando ele cresce, vai ter a sua mulher, ele tem algumas dificuldades em prover, porque a vida toda ele viu uma mulher a prover. E por isso acha normal a mulher prover. No mundo como hoje, século 21, está bem que todos nós saímos para a batalha, mulher e homem, mas não seja omisso quanto à questão de provisão. É imputado a nós outros homens o sustento, a capacidade de governar para o sustento. É inadmissível a história que nós temos no 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número, capítulo número 4, versículo número 1, que diz assim: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e sabes bem o quanto teu servo amava com zelo a Yahweh. Agora o credor acaba de chegar à nossa casa para levar os meus filhos como escravo pelo pagamento da dívida. Teu servo, discípulo,
mas não era uma pessoa que governava a sua casa quanto ao sustento, porque morreu e deixou dívida. Nós não podemos ser homens que deixamos problemas. Não. Esse camarada foi tudo a nível espiritual, porém em casa ele deixou problema para sua mulher. Que Deus faça nascer em nós a capacidade de sustentar. Precisamos entender que nós somos o provedor. A mulher vai ajudar, tá bem, mas nós somos o provedor. Nós não podemos estar a mentorear, a construir homem chulo. O homem chulo é aquele que, na verdade, a mulher ganha mais do que ele, então ele faz as contas, ela ganha 3 milhões, eu ganho 500, então ela vai dar 1 milhão para casa e eu vou dar 100. E ainda vai dizer, olha, eu preciso de um novo telemóvel. Eu preciso de um novo sapato. Que tipo de homem é você? Ganha vergonha na cara. Eu ouvi história de um homem. Ouvi história de um homem que não é casca grossa, que a mulher ganha mais do que ele, em que ele manipulou a mulher para fazer crédito para comprar um carro para ele. Não, existem homens assim. E muitos deles estão nos bancos das nossas igrejas. Não, isso não é um homem maduro. Isso não é um casca grossa. O homem tem que se dar valor. Não importa o quanto eu ganho, mas eu vou pôr comida aqui em casa. E quando olhamos para o sustento, alguns homens não conseguem falar quanto é que ganhou na mulher. Mesmo cristão. Mentem. E mentem bem. Não é casca grossa. Porque quem é casca grossa, ele tem capacidade de sustento. Então, nós estamos a ver que José não caiu de paraquedas. Não caiu de paraquedas, não. O cara tinha capacidades. Então, meu querido jovem, se você não tem capacidade de sustentar, não vale a pena andar atrás da irmã. Depois queremos levar tudo na fé. Não sei se vais comer água ou línguas estranhas em casa. Eu não estou a dizer que você tem que ter muito. Eu estou a dizer que você tem que ter capacidade de sustentar. Eu não estou a dizer que você tem de trabalhar na Chevron, no Sonangol, não. Eu estou a dizer que você pode trabalhar numa empresa pequena, particular, ou numa empresa pública, ou fazer negócios, mas você tem que ter capacidade de sustentar. Filha alheia já sofreu tanto. Filha alheia já sofreu tanto na casa dos pais. Os pais já trouxeram para nós outros e disseram: cuida da minha filha. E você é a pessoa que também quer chular ainda a filha. Deixa eu terminar. Falta de maturidade. Vamos terminar com isto aqui. Versículo de número 39. Como é que José era casca grossa? 41, versículo 39 diz assim: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você.
Sabe o que é isso? Governar espiritualmente. Capacidade de governar espiritualmente. Oi, homem, eu vou terminar com isso. Escuta-me, por favor. Tem que acabar essa história no meio evangélico de que as nossas mulheres é que oram. Tem que acabar essa história em que eu e você estamos na cama a roncar e a nossa mulher é que está a batalhar espiritualmente. Não, homem que é homem casca grossa, tem capacidade de governar espiritualmente. Nunca te disseram que você é um sacerdote de casa? Você sabe o que é ser um sacerdote? Vai ler a antiga aliança. O que um sacerdote fazia, meu querido? Vai ler a Bíblia Sagrada. Como é que eu e você queremos transferir essa responsabilidade de sacerdote às nossas esposas? Elas é quem acorda, elas é quem batalha, elas é quem ora, elas é quem vê as coisas. Não faça isso. Eu e você, homem, somos sacerdotes do lar. Nós somos a pessoa que vai apresentar a família diante de Deus. É eu e você que vamos apresentar a esposa e os filhos. Que é isso? Como se diz no meio evangélico que o homem não ora. Que é isso? Olha para Abraão era amigo de Deus. Olha para Isaac, recebeu Rebeca estéril. E quando recebeu Rebeca, já ela encontrou na oração. E Rebeca, que era estéril, ele ficou 20 anos a orar por Rebeca. Que é isso que o homem não ora? Olha para a história bíblica e você vai ver homens que oram. Olha para a história do cristianismo, você vai ver John Wesley orava das 4 às 10, você vai ver Charles Finney orava das 4 às 8, você vai ver Duarte Moody orava das 5 às 11, você vai ver Bill Graham orava das 4h30 às 9 horas, você vai ver Reinaldo Bonk orava das 5 às 10. Eu não estou a dizer que você tem que orar como estes homens, não, mas eu estou a dizer, tens de ser o sacerdote da tua casa. Você tem que ter capacidade de resolver os problemas de forma espiritual também. Você é um sacerdote. Não faça isso, meu querido. Que isso, meu querido? Primeiro, você é sacerdote. 2, você é o pastor. Você é o pastor da tua casa. Sabe o que é isso? Pastor, você é quem cuida da espiritualidade da sua família. Eu contei na igreja há um mês atrás. Eu estava dormindo em casa. Enquanto dormia, alguém apareceu na porta de casa. E eu no sonho levantei, não sei se aquilo é sonho ou uma visão, e eu levantei, olhei na cara e disse, o que você está fazendo aqui? Porque há um sacerdote, há um pastor. E eu quando estou falando de pastor, não é pastor de título. Não. Não, você é homem. Você é o profeta da tua casa. Mídia, me coloca só por favor quando, acho que é o 45, quando Jacó vai abençoando os seus filhos. Você é o profeta da tua casa. Você sabe que homem em que é a pessoa que dá direção? Vocês já repararam muitas mulheres que entram na promiscuidade? Se vocês estudarem a história de muitas mulheres que entram na promiscuidade ou mulher muito dada à vida, você vai ver a ausência paterna. Homem é quem dá direção de vida. Já colocou? É 49. Eu estou a terminar com isso, que na verdade o quê? Que nós somos os profetas da nossa casa, dos nossos filhos. Jacó estava morrendo e ele chamou todos os seus filhos.
E ele agora começa pelo primogênito e vai profetizar. Escute bem. Jacó profetizou a vida dos seus filhos. É minha e sua responsabilidade como homem, casca grossa, a responsabilidade de governar espiritualmente. Profetiza sobre seus filhos. Profetiza sobre a sua casa. Não seja o pessimista, que tudo não vai dar certo. E a pessoa, não, esse projeto não vai dar certo. Não, isso não vai dar certo. Vem o filho porque tirou nota baixa. É você que vai falar palavras negativas. Não! Seja o profeta. Seja alguém que vai dizer no momento de escassez: vamos aguentar, o Senhor é conosco, vai dar tudo certo. Minha filha, tu serás princesa. Minha filha, tu vais casar virgem. Meu filho, tu vais casar virgem. Meu filho, tu vais ser grande nesta sociedade. Meu filho, tu vais ser isso aqui. Profetiza, homem. Tu tens capacidade espirituais para governar a sua. Isto aqui é um homem maduro. Tem várias coisas que a gente poderia elencar, mas o que a gente precisa é de maturidade. E termino desta forma, novamente. Maturidade nem sempre anda paralelamente à idade. Mas busque maturidade. Porque pessoas, homens maduros, são homens equilibrados. O equilíbrio é a melhor coisa. Seja uma pessoa equilibrada. Uma pessoa estável. Escute, como bambu. Vem as águas, vem o vento. Pode se dobrar, mas não parte. Vai para baixo, vai mesmo para baixo, mas volta. Homens equilibrados, homens maduros. Tem cuidado com as palavras. Ele cuida da sua casa. De que forma? Governando com decisões, governando com sustento e governando espiritualmente. Líder Eduardo, eu termino. Adonai, Shalom Adonai. Todo mundo tem uma história? Todo mundo tem uma história? Amém. Nossa história é de milagre. Sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos na segunda conferência dos valentes. Amém. Deus seja louvado pela tua presença. Vamos nos colocar em pé. Vou pedir à mídia para nos colocar na tela o nosso texto de conferência, que é a segunda conferência de homens. Segunda de Reis, capítulo